Tirando os erros de gravação. Pode gravar, sim. Por mim também pode. Tá valendo, gente. Giane, você ativou o som? Já apareceu? Já. Sim. Ok. Bom, Vamos lá. então vou dar início. Boa tarde a todos. Hoje eu vim apresentar com a Giane, né, o APA Style, 7ª edição. E nós fizemos aqui um apanhado, né, de todas as especificações, né, todas as principais regras da APA. Nós então fizemos um compilado com base nas informações no site da APA, né, que eles têm PDFs, tem webinars, enfim, tem bastante material legal. Então nós fizemos um compilado para montar essa apresentação hoje. Bom, aí está a nossa apresentação, né? Eu sou graduada em Psicologia, integrante do GEPAP e pesquisadora convidada aqui, né, no LabMed, a Giane também. E ela está terminando também Psicologia e é graduada em Administração. Bom, a APA é uma referência, né, no mundo acadêmico para formatação, no mundo profissional também, é uma instituição bastante antiga. Então, é sempre importante, né, a gente estar relembrando, atualizando, né, de acordo com as novas proposições. Bom, essa apresentação, como eu falei inicialmente, é baseada na 7ª edição, né, do manual da APA, que é de 2019, é relativamente recente, e ainda não tem tradução, né, a gente pegou o material original em inglês e fizemos uma tradução aqui para apresentar para vocês. Bom, nós separamos aqui tanto conteúdos de estudo voltados para estudos profissionais, como também para estudos de estudantes mesmo da área, né, dos acadêmicos. Então, começando aqui pelos trabalhos acadêmicos, nós temos a folha de rosto, né, o resumo. A folha de rosto é a identificação, né, do aluno, da instituição, os elementos basicamente essenciais, né, de um trabalho acadêmico. Notas de rodapé, tabelas, gráficos e os apêndices, mas lembrando que tem coisas que são muito específicas da faculdade. Então, além desses elementos fornecidos pela formatação, podem ter alguns outros elementos adicionais que são específicos mesmo, são regrinhas mais específicas da universidade. Bom, temos também a página do título, né, que é hoje onde começa a numeração, né, a paginação do trabalho. E temos também a nomenclatura, né, do autor, a filiação, que é onde ele pertence, né, faculdade, departamento, também o nome do curso, nome do orientador, né, os dados dele, Orcídio e tudo mais. Aí tem um exemplo, né, na foto, se vocês quiserem observar. Bom, nós temos também aqui uma divisão em títulos agora, né? Então, nós propusemos aqui essa tabela, né, que tem os 5 níveis que agora são exigidos, e esses níveis são de acordo com o título em específico de cada seção, de cada rótulo. Teve algum problema, gente? Estou olhando aqui o chat. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Lorena, pode continuar. Também. Tá bom. Obrigada. Então, de nível 1 ele é centralizado em negrito e as primeiras letras de cada palavra elas são escritas em letra maiúscula. O nível 2 ele já é alinhado à esquerda, também em negrito, mesma lógica, né, de formatação dessas palavras. Nível 3 também, só que tem é adicionada a forma itálica também. O nível 4 já começa a diferenciar um pouco, né, tem já um recuo. E o nível 5 também, não tem negrito, é um mais simples, é um pouquinho diferenciado. Então, cada título desse, ele é de acordo com a localização dele no trabalho, ou seja, no rótulo de seção ou no subtítulo de uma introdução, por exemplo. Nós temos aqui alguns exemplos
de nível 1 centralizado, né, em negrito, aí aqui de nível 2 já localizado na margem esquerda, né, também em negrito. Essa é uma novidade da EPA 7ª edição, né? Agora tem várias fontes que são possíveis, temos mais opções, mas um detalhe que nós temos é que essas fontes possuem tamanhos específicos. Antes era um tamanho padrão, agora não, agora dependendo da forma da fonte que você usa, você tem um tamanho específico. Então nós temos aí calibre 11, Arial 11, Lucida 10 e assim por diante, com exceção, é claro, de alguns rótulos específicos, né? Por exemplo, gráficos e tabelas têm um tamanho diferente de fonte, né? Devido à organização do próprio trabalho. Bom, o espaçamento entre as linhas é duplo em todo o trabalho, né? Com exceção também do gráfico e da tabela também. E aí nós temos a organização também de espaçamento duplo também nas citações, o que também é uma novidade. Bom, vocês me ouvem? Sim. Sim. Seguindo aqui, sobre as margens, elas são todas padronizadas, né, em 2,54 centímetros para todas as margens, né, 1 polegada, né, e tem uma orientação que, se você estiver escrevendo uma dissertação ou tese, você precisa localizar qual é a orientação da instituição, porque pode haver uma especificação de margens diferentes. Uma orientação também nova sobre alinhamento e recuo de parágrafo é que o texto precisa ser alinhado à margem esquerda e não pode ser justificado. Uma outra orientação é você não usar hífen, ou seja, não hifenizar o texto. Porém, é aceitável que, no caso de hiperlinks longos, você possa fazer essa quebra automaticamente usando seu próprio editor de texto. Recuar a primeira linha de cada parágrafo, e aí eu coloquei aqui que é a medida de um tab, de 1,27, não usar a barra de espaço. Para resumo, a primeira linha do resumo deve ser alinhada à esquerda sem recuo. Citações seguem a mesma lógica para cada parágrafo. Tabelas e figuras, números em negrito, títulos em itálicos e notas devem ser alinhadas à esquerda. Mais à frente a gente vai mostrar alguns modelos. A lista de referência deve ter um recuo pendente de um tab, de 1,27, ou seja, a partir da segunda linha da referência, você já tem que utilizar esse espaçamento. E os apêndices, os títulos devem ser centralizados e em negrito. A gente trouxe aqui uma ordem dos elementos de um artigo, de um manuscrito, apenas como referência para a gente ter, né? Título, resumo, normalmente são solicitados em português, inglês e espanhol, no máximo 250 palavras, introdução, metodologia, resultados, tabelas e gráficos, discussões e referência. A gente trouxe aqui também a composição das tabelas, né, com alguns itens obrigatórios e os componentes também básicos. Precisa ter um número da tabela, o título, o corpo da tabela e a nota. Observem a formatação dessa tabela, né, que ela não tem aquelas linhas, né, entre colunas, ela é uma formatação específica. A gente trouxe também alguns outros modelos de tabela, né, que são resultados aí de análises quantitativas, né, uma tabela aqui de correlação, de avaliação de correlação, se eu não me engano, e eu trouxe aqui também uma avaliação quantitativa, né, um caso qualitativo, desculpa. Um outro componente importante são os gráficos. Os componentes básicos são número, título, imagem, legenda e observação, que é a nota. Vocês podem visualizar. A EPA
determinou alguns princípios básicos que também vão ser explicados num item mais à frente, chamado acessibilidade, mas que são importantes a gente trazer aqui. Eu sei que todo mundo já sabe, mas é importante a gente reforçar que os princípios básicos dos gráficos são que as imagens devem ser claras, as linhas devem ser suaves e nítidas, a fonte deve ser legível e simples, as unidades de medidas devem ser fornecidas, os eixos devem ser claramente rotulados, e os elementos dentro da figura devem ser claramente rotulados e explicados. Uma outra orientação é que você deve incorporar tabelas e gráficos no próprio texto, e sempre mencione ou chame a tabela ou gráfico no texto antes de incorporá-la. Um dado interessante é que você tem que colocar, obviamente, a tabela e o gráfico após o texto, mas a APA dá uma orientação para você colocar isso na parte inferior da página, ou no topo da próxima página, ou sozinho na próxima página. Uma orientação é evitar colocar a tabela e gráficos no meio da página. Trouxe aqui alguns modelos de gráfico, trouxe até um exemplo aí de um gráfico de fluxograma, né, referente à revisão sistemática. E aí a gente vai agora para citações. Clarissa? Oi, eu tinha esquecido de ligar o microfone, desculpa. Pode passar o slide, por favor. Bom, a respeito das citações, nós trouxemos aqui alguns princípios básicos. A citação, basicamente, ela é identificada pelo sistema autor-data, né? Então, você pode colocar o sobrenome do autor, né? Que é obrigatoriamente o último sobrenome do autor, mais a data de publicação da obra. E, obrigatoriamente, também, tudo que é citado no corpo do texto deve ser referenciado na lista de referências e vice-versa. Nós temos também alguns tipos de citações, né, nas quais elas podem ser classificadas. Pode ser citação direta ou indireta, né? A direta é quando você copia e cola literalmente, né, a informação dada pelo autor, e você referencia, obviamente, e a indireta você incorpora no texto com suas próprias palavras. Também temos a citação entre parênteses, que você escreve a ideia, né, da citação e depois coloca o nome do autor e a data entre parênteses, e também a narrativa que você coloca de uma maneira mais fluida ao longo do texto. Por exemplo, de acordo com Silva ou em conformidade com o conceito de Souza, nós temos também a citação curta e a citação longa. Todos esses tipos nós vamos ver mais à frente. Nós temos também aqui algumas diretrizes para a escrita dessa citação, que acabam sendo também, de certa forma, diretrizes para a escrita de todo o manuscrito, né? Então, a grafia correta, principalmente tanto os nomes, né, dos autores, como também as ideias, né, a ideia do conceito que está sendo discutido, né, não pode mudar o conceito, tem que escrever, mesmo que você faça uma citação indireta, você pode escrever com suas palavras, né, mas sempre mantendo o conceito original. Agora também é permitido você fazer comunicações pessoais, né, e nas citações, por exemplo, e-mails, cartas, também tem que ter transparência, ou seja, você tem que dar os devidos créditos aos autores, e também ter uma escrita clara, mesmo que seja citação indireta, você tem que ter uma escrita clara. Aí temos os exemplos, né, da citação narrativa entre parênteses, né? Como eu falei, a narrativa, você coloca o nome, né, o sistema autor-data, e você coloca no seu texto integrando as sentenças, de uma maneira assim, mencionada logo no início. Você faz a menção do autor logo no início. Agora, na citação entre parênteses, você coloca a sua sentença da maneira que você achar melhor e referencia no final entre parênteses. Bom, aqui nós temos um vídeo de um webinar da APA que fala
da diferença, né, da citação de acordo com o número de autores. Tá em inglês, depois eu vou traduzir para vocês. For work with one author, include that one author's name in every citation every time it appears in your paper. Similarly, for two authors, include both authors' names in every citation. Use an ampersand between the two names in parenthetical citations, and use the word "and" between the two names in narrative citations, as shown in the Akebe and O examples on your screen. And once you get past two authors, the citation format is the same for any number of authors. This is a new update in the 7th edition manual designed to simplify the citation process. For works with 3 or more authors, write the surname of the first author, and then abbreviate the rest of the author names to et al. In every in-text citation, including the first citation. Note that while it is the general rule and will be the format for most citations for works with 3 or more authors, you may need to include additional authors' names to avoid ambiguity in cases when multiple works with 3 or more authors would shorten to the same form, and thus result in identical in-text citations. In this case, write out as many names as needed to distinguish the references, and then abbreviate the rest of the names to et al. In every citation. Guidelines for avoiding ambiguity in in-text citations are discussed in depth in the publication manual and concise guide, and on the basic principles page under in-text citations on the APA-CIO website at the URL shown on your screen. In this citation example, for work with 3 or more authors, we've included the first author's surname, Gomez, replaced the rest of the author's names, but et al., and then ended with the year. Then there are group authors. The author of work can consist of one group, multiple groups, or a group plus individual authors. Bom, basicamente ela explicou que com um autor é possível colocar da mesma maneira, né, como a gente vem citando anteriormente, e a partir de 2 autores tem algumas mudanças. Com 2 autores, você precisa colocar na citação narrativa o "e" para indicar a coautoria, quando é narrativa, e quando é entre parênteses, você coloca aquele "e" comercial. A partir de 3 autores, você pode citar só o primeiro e colocar o et al., que significa entre outros. Aqui na tabela a gente pode ver, aí está marcado o "e" comercial. Nós temos aqui também na tabela um assunto que vai ser mostrado no próximo vídeo, que é a citação em grupo, né? Ou seja, quando a citação não é de uma pessoa física, não é um autor individual, é uma entidade. Por exemplo, aí nós temos o exemplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Você coloca, né, e depois coloca a sigla dele entre colchetes. E isso você coloca da primeira vez, mas não repete nas próximas vezes. Você coloca só a sigla, mas é de bom tom que você não repita muitas vezes a sigla, porque pode ficar um pouco repetitivo e também cansativo para a leitura. Mas quando você tem muitos autores e também com obras, né, com nomes muito parecidos, ou repetindo a coautoria em um artigo ou 2, você precisa colocar quantos autores forem necessários para diferenciar, para não dar ambiguidade nas obras, para conseguir diferenciar isso. Vocês podem ver no exemplo aí embaixo. Bom, esse vídeo, ele explica isso melhor. Vamos dar uma olhadinha. Organizations and government agencies are common group authors, especially for works like reports and web pages. And a common mistake writers tend to make is thinking that because a work does not list individual authors, it does not have an author. Instead, it is important to check whether that work is actually authored by an organization, agency, or other group, and if so, include that as the group author. In any case, the format is the same as already described and depends on the number of authors for that work. 1 or 2 group or individual authors, write them in every in-text citation. 3 or more, write the first author's name, and then et al. For the subsequent authors.
We know group author names can be long, and it is acceptable to abbreviate a group author if that abbreviation is well known and, in general, used at least 3 times in your paper. Otherwise, it may not make sense to use an abbreviation, as it can be hard to remember and often more confusing for your readers. If you are abbreviating a group author name, in the first citation, provide the full name followed by the abbreviation. If the group author name is appearing for the first time in the parenthetical citation, put the abbreviation in square brackets after the full name, followed by a comma and the year, as shown in the first example for the National Institute of Nursing and Research. If the group name appears in a narrative citation, write the full name in the text, and then put the abbreviation, a comma, and the year in parentheses after it. In both cases, thereafter, use only the abbreviation in any citations for that group. Do not alternate between using the abbreviation and the full term. It's important to note that you are not required to use abbreviations for group author names. And often it's easier and clearer to go with the full name. Again, it is best to limit use of abbreviations to those groups that are well known and to avoid making up abbreviations. The longer form is often clearer. For instance, in this example, it is easier and less confusing to stick with the full Yale University rather than making up a new abbreviation for the purpose of your paper. So we talked about format for reference and in-text citations. Now we will discuss the steps for adding those citations to the paper. Because every idea, fact, finding, and so forth in your paper that is not your own original idea must be accompanied by an in-text citation. Bom, nesse vídeo é possível observar que quando o local, a instituição, possui um nome curto ou que não dê para abreviar, não pode forçar uma abreviação. Ali está, por exemplo, escrito Yale University. Então, você não pode criar uma abreviação que não existe. É só mesmo se a abreviação for conhecida. E, além disso, nesse vídeo também, ela ressalta que é um erro muito comum dos autores pensar que porque não existe um nome de uma pessoa física, né, como eu disse antes, não existe autoria. Existe sim, mas tem que citar enquanto entidade. Organizations and government agencies. Bom, aqui nós temos também os exemplos de citação curta e citação longa, né? A citação curta, ela é considerada até 40 palavras, né? Ou seja, se tem menos de 40 palavras, é considerada uma citação curta que não precisa de recuo, você coloca entre aspas, inserida no texto como uma sentença comum, só que entre aspas, e você precisa fazer a devida referência, colocar o sistema autor-data e também sinalizar a paginação. Aí você utiliza o P para uma única página e PP para 2 páginas. Isso também para as citações longas. Só que as citações longas, elas precisam de um recuo, que é de meia polegada, 1,27, desculpa, centímetros, que é com mais de 40 palavras. E o tamanho da fonte também é o mesmo do texto e o espaçamento também é igual. Aqui nesse vídeo também a gente escuta um pouquinho dessa explicação. Both formats, the citation will always include the author, the year, and the page number or other location information. So the lengths are short, which is fewer than 40 words. Those quotations you put in double quotation marks and you incorporate the quotation into the sentence that you're writing. For a longer quotation, we call that a block quotation. That's 40 words or more. And those are presented in an indented block. The whole thing is indented 1/2 inch from the left margin with no quotation marks around it, and the block is double spaced. So I'm first going to take you through short quotations. Diane, dá uma pausa para mim, por favor. Both formats. Um detalhe importante, né, que é dito aqui, é que a citação indireta, que é chamada citação em bloco, ela não utiliza aspas. A citação direta, sim, porque ela é menor e coloca, mas a maior, né, que é em bloco, você tem o recuo e você não usa a aspas. Pode passar, Jean. O próximo slide. Nós temos aqui também alguns casos específicos de citação. Lembrando, né, são muitos, nós trouxemos só alguns para ter uma visão mais ampla.
Bom, quando a gente tem uma citação de uma mesma fonte no parágrafo, é aceitável que você omita o ano de publicação dessa obra para não ficar cansativo. Porque é uma coisa que você tem que citar, é algo que tem que ser citado, né, o nome do autor, mas pode acabar ficando um pouco confuso. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de dar crédito. Então, para ficar visualmente mais limpo, a gente pode fazer essa omissão da data, como a gente vê aí no exemplo. Ó, na primeira frase, a gente tem o ano de 2018, aí na segunda vez está grifado em vermelho, né? Na segunda vez está sem a data e na terceira voltou com a data. Um outro caso que nós temos também é a alteração de uma citação direta. Por exemplo, quando nós colhemos a informação de alguma pessoa, né, alguma fala, nós colocamos o SIC, que significa segundo informações colhidas, para a gente colocar as informações da fala dessa pessoa. Então, é a mesma lógica da citação direta, não tem diferença por ser de um participante, não ser de um documento escrito. Temos aí também o caso de supressão, que é quando você omite uma parte do texto porque não é relevante. A interpolação, que é quando você acrescenta alguma coisa para melhorar a compreensão do sentido da palavra, né? E também temos essa ênfase, né, que a gente pode dar também no meio da citação, que é uma coisa nova. A gente pode adicionar alguma palavra para chamar a atenção, algo que antes não era possível. Nós também podemos usar o itálico nas citações em alguns casos específicos. Por exemplo, quando a gente usa alguma palavra-chave que é de suma importância para a compreensão do texto, ou então de algum termo desconhecido ou de algum outro idioma. Por exemplo, aí está destacada a atenção plena. Por quê? Porque é o assunto principal e que está sendo discutido, está sendo definido. Temos também a opção de colocar em títulos de livros, relatórios, páginas. Isso também é possível na lista de referências. Mas isso é importante a gente notar que ocorre porque não são materiais que podem ser possíveis ou de recuperação, no caso, por exemplo, de trechos retirados de alguma rede social, por exemplo, um post do Facebook que pode ser removido, ou então uma página da internet que pode ser retirada do ar, ou então até mesmo um relatório que não está disponível na internet. Também títulos de periódico, volume e tudo mais, tudo isso a gente pode colocar isso nas referências também. E também no uso de palavras, né, como eu falei, de outro idioma, que normalmente a gente referencia não, coloca na nota de rodapé, especificando. Aqui as comunicações pessoais que agora são possíveis de fazer, né? Tem alguns exemplos aí, como eu já tinha até citado antes, né? Cartas, e-mails, mensagens. Elas, por não serem documentos oficiais, elas não podem constar nas referências, mas podem sim ser citadas agora. Agora a gente pode citar tudo, inclusive TikTok e tudo mais, algo que é bem inovador dessa 7ª edição. Então, ela pode também ser algo bem assim pessoal mesmo, uma conversa, qualquer coisa assim bem que não tem acesso assim a outras pessoas, né? Que outras pessoas não possam ter acesso. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Citações de falas de povos indígenas, né? Materiais de sala de aula, tipo PowerPoint, cursos, vídeos do YouTube. Aqui nós temos também um exemplo, né, de uma citação que é em relação a um participante de pesquisa, que segue a mesma lógica das citações comuns, né, em relação à quantidade de parágrafos de parágrafos. E então, a gente só tem que ter cuidado com o cuidado da ética da pesquisa. A gente pode colocar, só que não pode fornecer nenhum tipo de informação que possa constrangir o participante da pesquisa. Nós temos aqui a citação da citação, que é usado quando você não tem acesso à obra original que você quer ler o conteúdo. Então, a gente usa em português como citado em inglês a expressão I cite in, que a gente coloca para poder
referenciar tanto a obra que você quer ter acesso como a obra que você leu. Então, por exemplo, aí nós colocamos, de acordo com Silva 83, como citado em Abreu, aí tem toda a frase, mas, por exemplo, quando você vai citar na referência, você não cita a obra original, porque afinal você não teve acesso, você usa a obra que você leu, você dá os créditos a essa pessoa que você leu. Bom, falando um pouco de referências, existem princípios básicos que são delineados pela APA para você criar uma entrada da lista de referência. São 4 elementos que precisam ser considerados e são os principais. O autor, a data, o título e a fonte, né? As perguntas são, né? Quem é o responsável por este trabalho? Quando este trabalho foi publicado, como se chama este trabalho e onde eu posso recuperar este trabalho. Esses são os princípios básicos definidos aí para você começar a entrada da lista de referências. Importante trazer aqui que a entrada das listas de referência, são ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor. Os autores devem aparecer em ordem inversa, sobrenomes e iniciais do primeiro e segundo sobrenome. O recuo é de 1,27 da margem a partir da segunda linha. E para vários trabalhos do mesmo autor, os autores são listados na mesma ordem e as listas da entrada em ordem cronológica, do mais antigo ao mais recente. O que mudou em relação às referências, né? A gente demarcou aqui quais são as... Vocês me ouvem? Sim. Quais foram as principais alterações a partir da 7ª edição, né? Por exemplo, é possível citar livro infantil, outras referências de livros ilustrados, até referências de Wikipedia, artigos pré-impressão. E aqui, no próximo slide, as principais inclusões, as maiores inclusões nessa 7ª edição. É possível referenciar página do Facebook, perfil do Facebook, postagem do Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, referências de prática clínica, vídeo do YouTube, referências de slides, notas de aula e tantas outras coisas. A gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês visualizarem. Importante saber o que não entra na lista de referências. Comunicações pessoais, como a Clarissa já falou, menções gerais a sites inteiros, periódicos inteiros, softwares e aplicativos comuns, a fonte de uma epígrafe, citação dos participantes da pesquisa, então você pode citar, mas você não faz uma referência, e as referências incluídas numa meta-análise. A gente trouxe aqui um overview de algumas referências, né? Para autores, sempre informar o sobrenome, seguido por vírgula e as iniciais dos autores. Separe os autores com vírgulas, use sempre o espaço entre as iniciais dos autores. Coloque o e-comercial. Aqui a gente colocou alguns exemplos. No caso, por exemplo, de sobrenome composto, você utilizar o sobrenome da família, no caso aqui do filho. Há orientações também sobre referenciar obras com até 20 autores, de 2 a 20 autores, utilizar vírgula em colocar todos os autores e antes do último colocar o ezinho comercial. Acima de 21 autores, você pode incluir os 19 primeiros autores e inserir reticências e informar o último autor, que é o caso aqui. Para obras publicadas pelo mesmo autor no mesmo ano, você pode utilizar letras minúsculas para cada uma dessas obras, né, para facilitar essa referência. Então, você vai usar aqui, logo após o ano, um Azinho, um B, e assim sucessivamente. Quando o autor e o editor
é o mesmo, são a mesma pessoa, você omite o nome do editor. E a gente trouxe um exemplo. Para referências algumas informações não localizadas, a EPA disponibiliza uma forma de você citar e referenciar na sua lista de referências. Quando você não puder determinar a data, por exemplo, você usa um ND, e quando a data da publicação original for aproximada, você usa a abreviação CA. Aqui a gente trouxe alguns modelos, né, de referência. Como a gente falou, tem um recuo aqui, a partir da segunda linha. No caso aqui, para o DSM-5, para livros também. Um dado interessante é que você não precisa incluir a localização, não deve incluir a localização da editora. E se for e-book, não inclui informações do banco de dados após a referência. A gente trouxe aqui um exemplo também de tradução ou reimpressão, né? Quando você coloca, assim, trabalho original publicado em 1915, por exemplo, nessas obras aqui, nessa obra de Freud aqui. A gente também trouxe um exemplo de capítulo de livro. Um dado interessante é que se você for o autor do capítulo, você não faz referência a esse capítulo. Você, em vez disso, referencia o livro todo e cita o capítulo no corpo do texto. Trouxemos um exemplo também de relatórios e da literatura cinzenta, né? Alguns exemplos de citação. No caso aqui, para teses, né? Percebam aqui que vem entre colchetes dissertação de doutorado, e aqui no caso, para dissertação não publicada, essa informação precisa constar também entre colchetes dissertação de doutorado não publicada. É possível também referenciar artigos que também é uma novidade da 7ª edição, referência de artigos de pré-impressão, é possível citar também, e o resumo de uma apresentação e uma conferência. Novidades. Quando usar o itálico nas referências? Como a Clarice já mostrou, em páginas da web, relatórios, e-books, filmes, dissertações, mídias sociais. E aqui eles trazem alguns exemplos. Uma outra informação nova é que você pode referenciar um conjunto de dados também. Por exemplo, aqui eles citam análise de conteúdo de livros didáticos em psicologia, né? Um conjunto de volumes de livros, enfim. Você pode citar. Uma outra também orientação nova é você precisa referenciar figuras que sejam tanto de uso livre, né, quanto as que são... esqueci a palavra agora, elas não são públicas, né? Você precisa referenciar também essas figuras, né? Licenciadas. É possível referenciar também um curso, por exemplo, que você tenha feito no Coursera, um vídeo no YouTube, um canal, um vídeo, é possível também. Uma apresentação em PowerPoint, Facebook, Instagram, tanto um perfil quanto uma publicação. Uma publicação também no LinkedIn, e você precisa citar que é um post, por exemplo. No Twitter também, que já existia na versão anterior, mas está aqui reforçando. Uma página na web também é possível que você cite, note que o título está aqui em itálico, né, como a gente já falou. Bom, agora nós separamos aqui também alguns cuidados gerais da escrita, porque a APA tem um estilo muito próprio de redação de manuscritos.
Então, nós colocamos aí os cuidados com antropoformismo, que é você atribuir características humanas a objetos inanimados, né? Por exemplo, se citar algum software e fazer alguma menção como a máquina inteligente, coisas desse tipo. Tempos verbais, ter o cuidado, porque muitas vezes os escritores eles botam muito alternados, né? Não seguem uma lógica. Às vezes escrevem no passado, no futuro, e normalmente são muito, às vezes até erro de português, né? Confundir passado com futuro, né? O tio com AM. Uso também de pronomes, princípios gerais também para reduzir o preconceito. A gente tem que ter o cuidado de não reproduzir jargões do senso comum que possam fomentar qualquer tipo de preconceito. E também a gente precisa ter uma linguagem bem clara e precisa, né? Evitar ser prolixo nos parágrafos. Enfim, uma escrita bem clara, que tenha bastante consistência. Bom, aqui a gente separou também alguns princípios em relação a essa nova questão de reduzir o preconceito na escrita. Por exemplo, no caso de daltônicos, a preferência é por cores que eles possam também enxergar, né, em figuras, por exemplo, e também em tabelas. Por exemplo, no caso de doenças, também não colocar em letra maiúscula, a não ser que seja uma doença que leve o sobrenome de uma pessoa que tenha descoberto, por exemplo, síndrome de Asperger, aí você coloca o síndrome com letra minúscula e Asperger com letra maiúscula. Também evitar falsas hierarquias, por exemplo, hierarquias de gênero ou racial, qualquer outro tipo de hierarquia. Aqui nós colocamos vários exemplos que vocês podem ver. Então, já aqui caminhando para o final, o que mudou aí na 7ª edição, né? A gente fez uma demarcação que acho importante. A gente não está aqui para esgotar o assunto, até porque são muitos detalhes, a gente levaria aí bastante tempo para trazer todas as informações, mas a gente conseguiu marcar aqui quais foram as principais mudanças em cada uma das diretrizes de estilo e gramática e aí da APA, né? Que aí vale a pena, para quem já conhece a 6ª edição, avaliar e verificar o que já foi alterado. O espaçamento entre linhas, alinhamento de recuo em casos de formatação. Aqui ficou artigos de amostra, mas lá dentro do site da APA, você consegue baixar alguns modelos já formatados para você utilizar para o seu trabalho. A questão da acessibilidade, né, que a Clarissa acabou de falar. Existe uma questão do uso do verbo, do they, né, que eles falam lá nas diretrizes. A participação em pesquisa, né, como citar, como a gente falou, uso acessível de cores e figuras, recursos de sala de aula, citações e tantas outras, né? Então, a gente marcou aqui, depois quem quiser olhar, dar uma olhadinha, vai verificar que houveram algumas alterações. Importante demarcar que a APA marca lá no site essa estrelinha aqui, que eu estou mostrando aqui, onde houveram alterações, né? Então, fica até mais fácil para quem já conhece a 6ª edição verificar quais foram as orientações que foram mudadas. No que a gente chamou mecânica do estilo, teve a inclusão desse tópico de doenças, distúrbios, terapias e muito mais. No resto, não houveram grandes alterações ou nem houve nenhuma alteração. Essas são as referências, né, que nós utilizamos. Uma coisa interessante que a gente traz aqui, que a gente utilizou também como fonte, um manual feito pela PUC Minas, né, também está atualizado, é possível verificar, consultar para terem retirar algumas dúvidas, né, está bem didático também.
mas a nossa fonte foi realmente a EPA e o site dela, com todas as informações que a gente trouxe aqui para vocês. Perguntas, dúvidas? Só uma observação aqui, nas nossas referências não está com recuo porque o PowerPoint não aceitou, tá? A gente colocou certinho lá no Word, mas na hora de colar para o PowerPoint não ia de jeito nenhum. A gente agradece. Meninas, que tesouro! Vocês podem disponibilizar esse PPT? Tá lindo! Parabéns, mesmo. Eu quero imprimir e deixar ele do meu ladinho quando eu trabalho no teste. Tá lindo, parabéns, menina. Meu livro de cabeceira agora. Deixar as impressões dele coladas no meu guarda-roupa, para quando eu for pegar a roupa, eu já olho a regra ali, né? Sempre com contato, assim, muito bom. Será que vocês podem Parabéns. No nosso grupo do WhatsApp? Sim! Que fofo. Eu fiquei pensando assim, cara, mas é tanta informação, aquele manual é enorme. E não é que vocês trouxeram tudo aí, cara? Caraca, eu tô impressionado. Pois é, ficou muito bem compilado, né? Muito bem organizado. E parabéns. Gente, olha, ainda tem muita coisa, coisas interessantes, inclusive, mas se a gente fosse falar aqui, a gente calculou mais ou menos para falar com calma mesmo, assim, umas 8 horas aula, mais ou menos. Não, por aí mesmo. Porque são bastante detalhes importantes, assim, né, que vão fazer diferença, assim, no trabalho, né? Ô, Giane, então rola parte 2, 3, vai rolando aí. Eu apoio vocês fazerem esse curso de 8 horas, hein? Pô, maneiro, hein? Tá vendo? Isso Dá pra aí. ganhar um dinheiro dando esse curso, tá? Vocês estão Dá vendo? para ganhar um dinheiro e pode pontuar também, né? Promover um mini curso aí a respeito. Pode pontuar aí em provas de título. Mas antes você disponibiliza pra gente colar na parede igual o Wanderson, tá bom? Aí depois você dá o curso e a gente paga. Alguém perguntou alguma coisa no chat aí, Clarissa. Eu acho que era sobre... Para citar um link nas referências, continua a expressão recuperado em... Sim, Sandra. Se não encontrar o link do artigo, como fica? Então, Clarissa, se não encontrar o artigo, no link do artigo. Então, a gente sinaliza, tem uma tabelinha que fala só disso. Tem a opção de colocar não encontrado, né? Alguns têm essa opção. E outros você simplesmente não coloca. Você coloca todas as outras informações que você tem. Juscelino, o texto não é mais justificado, é isso mesmo, tá? Isso é um sofrimento aí para quem é detalhista, como eu, como nós. Fica horroroso. Foi a primeira coisa que a gente conversou, né, Jane? Exatamente, gente. Tudo alinhado à esquerda. Virginiano se coça aqui, ó. Mas eu vou falar por que eu acho que eles fizeram isso. Às vezes, quando você põe o texto justificado, não sei se já aconteceu com vocês, ficam uns espaços enormes, assim. Isso. Você tem que, no final da linha, dar um delete, depois, para poder ajustar. Eu acho que eles já puseram assim para não dar esse tipo de problema. Sim, pode ser. Boa orientação. Ou nos matar de raiva mesmo, né? Pode ser também. Pode ser. Dúvidas, gente? Perguntas? Bom, muito legal, né? Gostamos muito da apresentação, Jeane e Clarissa, né? E eu acho que é isso que vocês estão dizendo, né? Realmente é complexo o negócio, o tamanho daquele manual ali é de um livro, assim, médio, né? Até um livro bem grossinho, né? A gente sabe disso porque tem os manuais aqui já traduzidos, os anteriores, né? E esse aí ele tem alguns acréscimos, até talvez ele seja um pouquinho mais gordinho. Então é muita informação, né? E que vai além dessas regrinhas aí de formatação do papel e das citações e tal, que é o que a gente mais
mas usa mesmo, assim, não é? Acho que vocês também se concentraram nessas coisas mais usadas e nas coisas que também foram ampliadas, né? Ele está mais flexível agora, aceitando mais fontes, né? Porque não eram antes aceitas como fontes científicas, né? Deu uma relaxada maior nisso. Bom, é interessante, né, o que vocês estão trazendo aqui, porque é para mostrar para as pessoas, não é? Eu acho que o nosso interesse é assim, olha, existem umas normas aí que vocês têm que tomar consciência delas, né? E essa coisa para nós ainda fica um pouquinho mais complicada, porque como vocês falaram também, não é? Há sempre aquelas exigências locais ou específicas da instituição ou do periódico em si, não é? Que digamos assim é a nossa mídia principal aqui, né? Onde nós vamos colocar o nosso manuscrito, o nosso artigo. Então, ainda hoje eu estava olhando lá, porque eu estou agora revisando a revisão sistemática, né? O manuscrito da revisão, estava revisando isso ontem e hoje um pouquinho, da revisão sistemática da Michelle e da Pamela. Elas já estão com o manuscrito em acabamento, né? E então a gente está fazendo agora a revisão. E eu estava vendo, elas estão escrevendo para a revista Interação em Psicologia, que é uma revista da PUC do Paraná. É uma boa revista, né? Uma revista A2. E ela recebe esse tipo de publicação, de revisão sistemática. Aí eu estava vendo lá, elas já estão nas diretrizes, elas já têm uma umas diretrizes para os autores de 2020, uma revista que está bem atualizada nisso, né? E aí, quando a gente lê essas diretrizes, elas já diz lá, já consta lá a 7ª edição da ABA. Né? Tem umas outras aí que ainda estão dizendo 6ª, o que nos cria também uma certa dúvida, né? E ambivalência na hora de escrever. Mas, embora ela diga lá 7ª edição, né? E geralmente as revistas fazem assim uma menção meio genérica, essa revista aqui segue as regras da 7ª edição da ABA. E elas não entram, às vezes, em muitos detalhes. Elas deixam essa coisa meio... O estilo de escrita se refere assim, o estilo de redação e tal da ABA, não é? Algumas coisas elas entram, assim, no específico. O tipo de papel, as margens, o número de palavras nos resumos, né, e tal. E essa revista eu notei que ela tem uma peculiaridade, que é aí lá nas referências, né, ela obedece todas as normas da APA, com relação a recuo, né? Eu hoje até perguntei, porque eu estava justamente verificando o manuscrito da Michelle e da Pamela, aí eu fiquei com uma certa dúvida quanto àquele recuo, né? Que tudo é baseado em polegadas lá, né? Que essa é a medida preferencial deles, não é o centímetro, né? É a polegada, né? Que eles usam, né? Então, eu perguntei para a Clarissa, esse recuo aqui, a partir da 2ª linha, quanto é que é mesmo, né? Eu já estava em dúvida se era 1/4 de polegada, eu já estava achando até que era 1/4 de polegada, porque eu estranhei um pouco, né? Eu estranho, às vezes, um pouco as coisas e preciso ir lá consultar. Minha memória, né? Aliás, eu tenho que estar sempre consultando essas coisas, porque eu também não decoro muito isso. Decoro algumas coisas e outras, não é? O HD fica lotado e aí, então, eu prefiro, né? A gente sabe também que nós temos uma facilidade grande também de poder consultar, né? De ir lá olhar e tal e coisa, ao invés de estar carregando também o armazém da gente aí de informações, né? Mas aí eu perguntei para a Clarissa, eu fiquei meio em dúvida, achei que estava demasiado aquele recuo, né? Mas é um recuo de meia polegada, né? É justamente um recuo de meia polegada, ele é meio grandinho mesmo, né? É o mesmo recuo que tem no
na entrada de parágrafos e tal, né? Mas aí eles têm uma coisa assim que eles não obedecem à APA. E é isso que é o nosso dificultador, porque a gente, além de saber as regras da APA, a gente tem que, em cada revista, ir lá e ver direitinho, porque vai ter uma coisinha ou outra que eles fazem de forma diferente. Então, nessa interação em psicologia, lá da PUC do Paraná, eles não usam o espaçamento duplo entre as linhas de uma mesma referência. O espaçamento é simples. Então fica um tijolinho, assim, fica um negócio, né, concentrado, porque o espaçamento é simples. E eles pedem um espaçamento entre uma referência e outra. Entendeu? Então fica aquilo assim, aquele tijolinho, um espaço aí, né, duplo, né, um segundo espaço e, de novo, um tijolinho. Fica bonitinho aquilo assim, tudo até, né? Mas é diferente das regras da APA, né, como vocês mesmos disseram, que o espaço ele é duplo sempre. Né? Às vezes a gente também quer acertar um pouco aquilo, eu recebo muito e nesse trabalho da Michelle e da Pamela estava assim, né? Porque isso é uma tendência nossa aqui, talvez um legado da ABNT, quem sabe, né? Que é aquela coisa assim, eu terminei um parágrafo, aí tem um espaço diferente entre um parágrafo e outro. Na APA não tem isso. O espaço entre um parágrafo e outro é sempre duplo. O mesmo espaço que tem entre uma linha e outra. Então, né, aí a gente pega o texto assim e vê que um parágrafo e outro tem porque a gente acha que isso esteticamente, ou é o legado da ABNT, talvez seja o legado da ABNT. Então tem isso, essa revista eu notei que tinha essa peculiaridade. Eu fui conferir lá, né, eu estou revisando o texto delas, então eu também fui lá nas normas da revista para ver aquilo que tá ali, né. Então isso é importante, né, pessoal, isso é importantíssimo, né. E claro que, veja, isso está colocado aqui, né, agora. Agora vai, assim, um ensinamento, uma questão comportamental, né? Veja, as meninas já vieram aqui, a gente já falou nisso. Tudo bem, nós vamos continuar falando nisso, nós somos professores também, todos nós somos professores, e sabemos que nós temos que repetir as coisas para os alunos, tá? Mas também, por um outro lado, a gente também tem que dizer para os alunos que vocês são profissionais agora, né? São pessoas adultas, evidentemente. E vocês estão numa jornada aqui também, né? Não só aqui, mas a nossa jornada na vida é uma jornada em busca de uma relativa autonomia. Né? Já começa isso lá quando a gente nasce e a gente é extremamente dependente, né? Tem uma autonomia quase que zero. E aí a gente vem aprendendo ali com a mãe e tal, depende da mãe o tempo todo e tal, né? Vejo que lá né, tem aquela coisa dos patinhos, da pata e dos patinhos, né? Qual é a primeira coisa que uma pata faz quando nascem os patinhos, né? E ela parece que meio doida, meio louca, desvairada, né? E muitas mulheres aí podem dizer, ah, mas que cruel, né? Ela se atira na água e os patinhos têm que ir atrás dela, né? Por quê? Porque tem que nadar, né? Porque se eles não nadarem, eles estão ferrados, né? Eles têm que adquirir, quer dizer, a sua autonomia é a primeira, né? Tenho que aprender a mexer lá minhas patinhas e tal, e me manter ali nadando junto com a... Né? Tem até uns vídeos, às vezes, aí na internet, de um patinho ou outro que é mais resistente, assim, que tem um certo medo de se jogar na água e tal, né? Então, veja bem, as meninas já mostraram até onde as coisas estão, né? Então, vejam que a gente tem que fazer isso no nosso trabalho, no nosso texto, né? Nós temos que ir atrás, nós temos que nós mesmos corrigir o nosso texto. Como é que faz a citação? Se eu não sei, não vou fazer a citação de qualquer jeito, eu vou lá consultar, pois estão dizendo que eu tenho que seguir as regras da IPA, né? Então, não é que não temos que ter tolerância, nós vamos ter a tolerância que enquanto alguém estiver trabalhando, se esforçando e mostrando vontade, a gente tem tolerância. O que eu acho que é intolerável é a preguiça. A preguiça, a negligência e tal, aí sim, aí deixa a gente com um sentimento ruim com relação a isso, né? Mas a gente tem que nadar, né? Nós temos que começar a nadar. Então, os textos
nós vamos começar a ter um volume de coisas aqui, né? Agora já estou dizendo para vocês, ó, a Michelle e a Pamela já estão num acabamento. De repente, vocês aí já estão num outro, né? Nós vamos começar, se Deus quiser, essa coisa que nós estamos semeando e plantando agora, ela vai começar a crescer, né? Crescer muito. Então, nós temos que evoluir também nessa coisa de escrever, né? de salvaguardar essas normas todas aí que são importantes. Lembrem-se que o professor aqui, não é? Se vocês não acreditam nisso, vão lá no meu currículo Lattes e vocês vão ver que eu tenho lá, no mínimo, 20 ou 30 revistas das melhores que nós temos, que eu sou parecerista. Ainda hoje eu tinha terminado os pareceres aqui desse início de ano, né? Que vieram 3. Tá? Agora hoje veio um outro. Eu acho que a gente tem que aceitar. Eu me sinto assim, né, que eu tenho que prestar esse serviço, porque eu também publico, não ganho nada para isso, nós não vamos ganhar nada para isso. E isso é um trabalho que vocês vão fazer amanhã. Eu estou acreditando que vocês todos querem o meu lugar, entendeu? No bom sentido, que vocês querem ser um professor de uma universidade, né? E querem também vir futuramente estar aqui conversando com os alunos de vocês, com os mestres, com os doutorandos e tal. Né? E isso vai ser fantástico. Eu espero estar vivo para ver muito isso acontecer. Né? Então, tem que prestar atenção nessas coisas todas. Né? Tem que trabalhar nesse sentido, né? De pensar nisso. Eu tenho um objetivo lá na frente. E o objetivo é construir, não é, essa autonomia. Eu pego aqui os manuscritos, não é? E o meu trabalho é esse, quando eu estou ali revisando, né? Desde essas coisas formais aí que as meninas apresentaram, até as questões também de conteúdo, de estilo de escrita, de raciocínio lógico, de como é que aquilo de objetivo da pesquisa, de resultados, de provas. Aí entra uma porção de coisas que nós estamos trabalhando todas elas. Mas entram essas questões formais também. Faltou um ponto lá no Etial, pronto, lá estou eu mostrando. Faltou um ponto, por quê? Porque o editor, ele me pergunta isso. Ele me pergunta isso através de um formulário que as revistas mais bem organizadas têm, onde elas passam para o revisor todos os pontos que o revisor deve observar na sua revisão. Entendeu? Então, eu estou aqui construindo manuscritos com vocês. E eu tenho uma expertise indubitável, né? Porque senão eles paravam de me mandar coisa para revisar, dizendo, não vamos mandar lá para aquele cara, porque aquele cara lá só faz porcaria, não, a revisão dele não serve. Né? Mas eu acho que não é assim o feedback que eu estou recebendo. Cada vez vem mais. Né? E não é de qualquer revista. São de revistas muito boas. Dessas aí que a gente também manda para lá. Né? Então, faltou um pontinho, eu estou lá, falta um pontinho. Por quê? Porque o editor me pergunta, está de acordo com as normas da EPA? Aí eu mostro, não está nisso, não está naquilo, não está aqui, não está ali, não está lá, não está colar, não está... Ah. E aí, no mínimo, esse texto, se ele tem um conteúdo bom, se ele tem outras coisas boas, ele vai para aquela categoria assim, ó, tem que arrumar essas coisas e devolver, né? Mas se ele também já tem outras fragilidades e mais essa, bom, aí ele é um sério candidato a quê? A ser rejeitado.